Quais seriam as emoções que hoje precisaríamos confiar e entregarmos totalmente a Deus? Podemos ler na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 6 a 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vemos aqui que Deus nos fala através de Paulo que sermos controlados pela nossa natureza humana resultará em morte. E por outro lado, se formos controlados pelo Espírito Santo, isso resultará em vida eterna e paz. Vemos que aqueles que obedecem à sua natureza humana não podem agradar a Deus. Aprender a gerenciar nossas emoções é a chave para alcançarmos a paz de espírito que Jesus nos deixou. Vejamos 4 razões importantes da Palavra de Deus pelas quais precisamos aprender a lidar com nossos sentimentos. Em primeiro lugar, precisamos aprender a administrarmos as nossas emoções, porque muitas vezes elas não são confiáveis. O nosso instinto geralmente está errado. A nossa intuição é muitas vezes falha. As nossas emoções, na maioria das vezes, nos levam a um beco sem saída. Nós não podemos de forma alguma depender de tudo aquilo que sentimos. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, da seguinte forma: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nós não podemos aceitar tudo aquilo que sentimos, porque nem tudo que sentimos é certo ou autêntico, ou nem tudo aquilo que temos sentido, as nossas emoções, não nos levará na direção certa. Em segundo lugar, temos que aprender a controlar nossas emoções para que não sejamos manipulados por elas. Se nós não controlarmos nossas emoções, elas nos controlarão e seremos manipulados por nosso humor naquele momento. E se formos sempre guiados por nossos sentimentos, outras pessoas irão se aproveitar de nós. E o pior de tudo, as emoções negativas são a ferramenta favorita de Satanás. Ele usará o medo, o ressentimento e a preocupação para causar estragos em nossas vidas. Podemos ler na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, da seguinte forma: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro aqui está nos dizendo para nos mantermos alertas e com a mente sóbria, sem interferências de pressões externas de pessoas ou quaisquer circunstâncias, ou as pressões internas das emoções. O nosso inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em terceiro lugar, devemos aprender a controlar nossas emoções para que possamos agradar a Deus de verdade. Deus não pode governar nossa vida se as emoções estiverem governando no lugar dele. Se tomamos nossas decisões com base em como nos sentimos, então nós transformamos nossos sentimentos em deuses, e então o Senhor não pode ser Deus em nossa vida. O versículo de abertura de hoje nos ensina que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela.
As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, pois fizeram de suas emoções e de seus sentimentos o seu próprio Deus. São elas que mandam em sua vida. E em quarto e último lugar, precisamos aprender a administrarmos nossas emoções para que possamos ter uma vida abençoada conforme a vontade de Deus. Estudo após estudo mostra que nossa inteligência emocional é muito mais importante do que o nosso QI quando se trata de sucesso. Quantas pessoas já arruinaram sua reputação por causa de algo dito com raiva, ou porque perderam uma oportunidade de emprego por falta de autocontrole? Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 23, da seguinte forma: Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. O Senhor aqui diz que as pessoas se perdem e morrem por causa de sua tolice e falta de autocontrole emocional. Quando entregamos o nosso coração a Jesus, esse compromisso inclui todas as nossas emoções. Então, quando nós dizemos "eu dei meu coração a Jesus", significa que nós entregamos nossas emoções para serem controladas por Ele. Jesus quer também ser o Senhor de como nós nos sentimos, não apenas do que pensamos e fazemos. Como nós falamos no último devocional, Ele quer ser o Senhor de nossas emoções. Para finalizar, podemos ler em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 2, da seguinte forma: Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. De agora em diante, devemos viver o resto de nossas vidas terrenas controlados pela vontade de Deus e não mais pelos desejos humanos.